Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, 12h31. Agora recebendo, junto com a Milene Alves, aqui nos estúdios da Rádio América, o nosso padre Samuel Fidelis, diretor executivo da Rede Catedral, pró-reitor também do Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Boa tarde, padre. Boa tarde, André. Boa tarde, Milene. Boa tarde a quem nos acompanha pela Rádio América e pela TV Horizonte. O senhor disse que a fumaça saía ontem e saiu mesmo, hein? Pois é, acertamos inclusive quem seria o Papa. É verdade. Falando nisso, vamos conferir justamente esse prognóstico que foi feito ontem, no final do Rede Notícia, e foi o último nome que a gente ventilou, e acertamos na mosca. Vamos ver. Tem um nome que não está aparecendo muito e ele não é muito bem visto entre grupos mais conservadores. Mas, aliás, dois eu deixaria. O primeiro é do Prevost, que é superior dos agostinianos, americano, não aparece muito, mas eu acho que seria um perfil interessante, porque é um americano, mas com muita experiência de América Latina. Então você, de alguma forma, teria ali alguém de vida religiosa, experiência pastoral. Teve no Peru, né? Se eu não me engano, isso, no Peru, exatamente. Tem uma experiência pastoral lá. Então, acho que é um nome interessante. Padre Samuel, você falou, não era um nome que agradaria muito aos conservadores, mas o que a gente chegou a fazer essa pergunta para o professor Rodrigo Kopp, se demorasse muito, poderia ser um sinal de que as correntes de Francisco poderiam estar perdendo força. Com a decisão rápida, ficou claro de que realmente seria um papado de continuidade à linha adotada pelo Papa Francisco. Com certeza. Penso que, modéstia à parte, aqui na Rádio América e na TV Horizonte, a gente acertou em cheio. Tanto do ponto de vista do perfil, que seria alguém mais diplomático e mais conciliador. Imaginava-se a mídia que seria um italiano, mas agora o Prevost serve muito melhor do que um italiano, porque é alguém de norte-americano, mas, como estou brincando, peronomútil, também tem o sangue da América Latina, também filho de um francês, meio italiano, com uma espanhola, então quer dizer, é um homem universal. É um Papa binacional. Exatamente, e isso é muito significativo, além de ser alguém também que vai conseguir conciliar muito bem as duas alas dentro da igreja. Essa continuidade do Papa Francisco expressa no nome, certamente vamos falar sobre isso, e também essa dimensão de alguém que também terá um diálogo com os conservadores. As vestes também expressam isso. E em uma das conversas que a gente teve, padre, o senhor falou que o Pietro Parolin, né, que era um dos mais cotados, não tinha tanto essa vivência de pastoreio. E agora o senhor destaca que o Papa Leão XIV vai se destacar na questão de conciliar, né? Então isso é um diferencial dele. Com certeza. Acabou se concretizando o que a gente tinha mais ou menos indicado como tendência, o Espírito Santo esteve conosco, que é a perspectiva de que Parolin tem essa diplomacia mais do ponto de vista do Vaticano como um Estado. Então, uma presença na Venezuela, também muito importante no Tratado da Santa Sé com a China. E alguém que não teve, ao longo da vida, experiência pastoral. Porque, geralmente, os diplomatas, no âmbito da igreja, como é também no âmbito externo, eles são homens de carreira. Então, estudam aquele pragmatismo, aquela lógica, aquele jeito de ser próprio das relações mais burocráticas, institucionais. Então, pontuava que isso poderia ser alguma coisa que não pesaria muito a favor. E encontramos alguém que durante a vida foi diplomata, alguém que teve que ter trânsito, até já temos fotos dele aqui tomando cerveja em Belo Horizonte. Comendo belo de um franguinho com quiabo. Exatamente, aqui em Belo Horizonte. Mostra que tem bom gosto. Mas, exatamente. Como superior dos agostinianos, é alguém que tem que ter trânsito, é uma grande ordem tradicional dentro da igreja, ao mesmo tempo também no dicastério para os bispos, quer dizer, todos os bispos, arcebispos do Brasil inteiro, de algum modo, passam pelas mãos deste homem, não só para ser eleitos, como também para conseguir os nomes daqueles que são eleitos. Então, certamente uma excelente escolha. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, falou, inclusive, fez um pronunciamento sobre a escolha de Leão XIV como novo Papa. Vamos ver. A expectativa é sempre muito esperançosa, porque Deus dá à igreja os pastores que ela precisa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo inspirou ao Colégio Cardinalício para esta escolha. Portanto, recebemos a notícia jubilosos e com muita esperança. A escolha do nome Leão XIV certamente aponta para compromissos muito importantes do novo Papa, sobretudo no horizonte social, cultural e evangelizador. Estamos muito felizes com essa escolha e esperançosamente na adesão filial e respeito
e em comunhão caminharemos como igreja. Eu não o conheço pessoalmente, tenho notícias muito boas a respeito da sua missão e do seu trabalho. Teríamos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente agora durante a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil em Aparecida, quando ele viria exatamente para ser o pregador do retiro. Mas certamente teremos essa oportunidade muito em breve, se Deus quiser. Um agostiniano eleito Papa mostra que a Igreja é universal e traz uma riqueza muito especial por ser agostiniano, na experiência importante e bonita de um homem do diálogo aberto, de profundidade espiritual e, sobretudo, de amor a Cristo e amor às pessoas. Portanto, um sinal muito bonito da riqueza da Igreja. Nós ouvimos aí, né, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira de Azevedo, que falou, inclusive, sobre os agostinianos, né? Eu queria perguntar, Padre Samuel, o que define os agostinianos e em que essa ordem se difere dos franciscanos e dos jesuítas, que era a ordem que o Papa Francisco fazia parte? A Igreja Católica tem, ao longo de sua história, maneiras de vivenciar a fé, que é um momento concreto da história da humanidade que suscita como carisma uma atualização do Evangelho, uma inspiração própria. E nós temos os franciscanos, os dominicanos, os beneditinos e, dentre essas, também a Ordem dos Agostinianos, que não é propriamente fundada por Santo Agostinho, que é um santo ali do século IV, século V, mas segue a sua inspiração. Poderíamos dizer, em linhas gerais, o que define o carisma agostiniano, o seu lema, unum cor et anima una, um só coração e uma só alma. Portanto, como o arcebispo bem destaca, essa dimensão do amor, Agostinho é sempre representado com um coração incandescente, porque ele o expressa assim, não é? Um doutor do amor nos seus escritos. E essa conciliação que foi o desafio da primeira hora da fé cristã entre a fé e a ciência, entre o pensamento teológico e a filosofia. Porque uma coisa foram as narrativas bíblicas, a primeira inspiração do Evangelho, naquilo que ressoa por primeiro nos lábios dos apóstolos e que vai sendo transmitido à Igreja. O desafio da primeira hora foi de como utilizar-se do conhecimento grego, romano, da filosofia, de toda a tradição dos escritos greco-romanos e dar a partir deles a conhecer a fé. Portanto, a perspectiva agostiniana representa muito isso, essa conciliação entre a contemplação e a dimensão da ciência, entre a fé e a razão. Termina uma frase de Santo Agostinho, que é muito célebre, que é aquela de que nós temos que ter dois pulmões na nossa alma. Um pulmão é a fé, o outro é a razão. Então, agostiniano significa isso. Padre Samuel, vamos fazer uma conexão direta agora de Belo Horizonte a Roma. Nós vamos conversar com o Padre José Cândido, que é o pároco emérito da Paróquia de São Sebastião, da Arquidiocese de Belo Horizonte, ali no Barro Preto. Ele que já falou com a gente ontem, até apostou no Parolim, mas a pergunta que eu te faço, Padre José Cândido, ficou feliz com a escolha de Leão XIV? Boa tarde. Primeiro, aqui é boa tarde aí, para vocês também, boa tarde, para todo mundo aí. Eu fiquei mais feliz ainda, superou as expectativas o Papa Gregório XIV. Padre Zé Cândido, a sensação que o senhor teve logo depois da escolha, você que estava ali muito próximo, qual foi a emoção que o senhor sentiu naquele momento, padre? Eu senti, eu compartilhei a mesma emoção das multidões que estavam. Então tinha americano, inclusive, tinha umas americanas, tinha gente do Iraque, gente de várias partes, quase todos jovens, e a alegria, a emoção era imensa. Na conexão com o Padre Zé Cândido, então vamos tentar restabelecer. Deve ser uma emoção muito especial, né? Presenciar um momento desse tão perto. E quando o Cardeal Prestes faz a escolha de Leão XIV, a gente está falando dele ser agostiniano, ser norte-americano, que já são dois ineditismos, mas ele vai buscar novamente um nome muito forte e de o seu antecessor, que foi um nome que
é meio que um divisor de águas na igreja, principalmente após Revolução Industrial, desse mundo moderno, contemporâneo que a gente vive, que é Leão XIII que faz a doutrina social da igreja. A gente pode pensar que Leão XIV vai dar prosseguimento a isso, essa é uma igreja que não só vai ser mais missionária, mas também mais posicionada contra as desigualdades sociais no mundo? Com certeza. E as providências, mais do que coincidências, são muito interessantes, porque, para dizer dessa irmandade que havia entre Frei Leão e Frei Francisco, na história de São Francisco de Assis, Francisco é aquele momento da alegria do Evangelho, de uma simplicidade redescoberta, no encontro da graça divina que nos causa o esvaziamento de tudo aquilo que é excesso, daquilo que é ambição. Mas Francisco não era um homem propriamente do desenvolvimento tecnológico, estou dizendo o santo. E nós podemos dizer que o Papa Francisco não ficou muito preocupado com algumas sistematizações. Ele foi da vivência, de modo que a gente sentiu a alegria do Evangelho, podendo tocar num santo. Tenho certeza que será. E o primeiro milagre dele, poderíamos dizer, o Papa Francisco será santo, foi encabeçar o sucessor, o Leão. Então, diríamos que Leão agora tem essa responsabilidade, como foi Leão XIII, penso eu, de agora dar uma fundamentação, penso, também na perspectiva doutrinária, tem a responsabilidade agora de aprofundar ainda mais esse diálogo que o Papa Francisco começa com o mundo contemporâneo, tem agora essa missão de trazer essa herança desse influxo de pobreza, de simplicidade, antes de tudo, de atualidade do Evangelho feito pelo Papa Francisco, agora com todo o seu conhecimento de doutor em Direito Canônico, a experiência como superior de uma grande ordem dos agostinianos e também com esta pitada própria dos filhos, discípulos de Santo Agostinho, que é essa dimensão da fé. A fé que quer entender. E hoje ele falou isso exatamente na homilia dele, da necessidade de uma igreja que se mostre pela fé, pela sua santidade, que não se perca nas distrações terrenas da tecnologia, do dinheiro, da riqueza, dos luxos que o mundo oferece. Acho que já deu a primeira marca ali dele. Com certeza. Ele destaca na sua homilia essa dimensão de que quando nós perdemos a fé, nós nos submetemos a tragédia da desidratação da dignidade humana, da perda da compaixão, da destruição das famílias. Ele citou isso na homilia de hoje, e é muito bacana quando ele coloca a dimensão da igreja como um farol, e ele fala, não farol a partir das estruturas. Não se trata, e Dom Valmor sempre insiste muito isso, não é porque a gente sabe fazer bem, não é porque a gente tem potência de realizar isto ou aquilo, mas um farol a partir desta santidade. E é bonito que a leitura hoje escolhida, segunda leitura ali para a sua missa pró-eclésia, né, em favor da igreja, é aquela onde o apóstolo destaca que Deus nos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Certamente, o Papa Leão XIV é um sinal de luz, de esperança em nossa vida. Aí essa imagem que vocês estão vendo é o Papa Leão XIV antes dessa missa que ele celebrou, ele já abençoando fiéis, já tirou foto, deixou se fotografar. O Papa está se tornando pop. E aí, vamos falar um pouco mais sobre isso depois do intervalo, Padre Samuel? Sobre essa importância desse Papa norte-americano podendo ser um contraponto até a Donald Trump. Vamos começar com essa provocação? Boas provocações. 12h44, a gente vai para o intervalo. Que está em Roma e conversa ao vivo com a gente. Bem-vindo de volta, Padre José. Eu queria saber do senhor como que foi sentir essa emoção aí de perto, né? E foi acompanhar a reação dos fiéis, assim. O senhor acha que o Papa Leão XIV foi aprovado pela maioria? Os fiéis saíram felizes aí? Eu tenho certeza disso. A reação na praça foi muito positiva. Alguns dizem aqui, falaram que ele também estava muito emocionado quando ele viu a multidão e viu crianças. Crianças choravam, eu vi adolescentes, né? A menina estava em prantos e outras pessoas também. Então, eu acredito que ele também ficou muito emocionado, porque, na verdade, ele é um pastor, né? Ele não é simplesmente um papa que trabalhou em escritórios, etc. É um missionário, ele lidou com as
situações sofridas do povo missionário na América Latina, onde ele exerceu a maior parte do seu ministério. Padre Zé Cândido, só para a gente voltar a falar, ontem o senhor tinha dito que, né, preferiria o Parolin, mas ficou muito feliz, é claro, com o cardeal Prestes, né? Sim, superou, ou seja, eu fiquei mais feliz ainda, porque o Parolin eu gostava, mas ele é muito diplomata, gente excelente, chamavam de vice-papa, secretário de Estado, mas ele nunca teve uma experiência pastoral, enquanto que esse não é que só, mas grande parte da vida dele foi uma experiência pastoral. E assim, no final, ele foi o prefeito da Congregação dos Bispos, e aí trabalhou aqui em Roma. Então, os cardeais foram muito sensatos, sabe? E tudo indica que ele teve não somente 2/3, mas quase a maioria total dos votos dos cardeais. Ou seja, ele vai unificar uma igreja que estava em tensão, em polarização. Certamente agora a igreja vai caminhar unida, como ele pediu, inclusive, na primeira fala dele lá em São Pedro ontem. Padre Zé Cândido, mais uma vez, obrigado por toda essa disponibilidade, tanto ontem quanto hoje, por estar conosco. Um bom retorno a Belo Horizonte, viu? E curta esse momento aí, porque realmente é muito especial. 12h50. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Padre Zé Cândido. Sempre é um prazer ter o senhor aqui. No intervalo, Padre Samuel, eu fiz uma provocação sobre o Leão XIV em contraponto com Trump. Trump fez campanha, queria o arcebispo de Nova York como papa. É claro, porque é muito importante para ele ter um papa norte-americano. E é importante para a igreja também ter um papa norte-americano. A gente sabe, né, que nos Estados Unidos a maioria é protestante. Esse papa norte-americano, esse papa que se contrapõe a tudo que o Trump fala. Contra imigrante, um papa americano mais latino-americano. Como é que é isso, hein? Certamente vendo já o que o Trump colocou no Twitter ou no X, já querendo capitanear um pouco, como se de alguma forma sugerindo tivesse havido uma intervenção, mas penso que o Espírito Santo deu uma rasteira, não só nele, mas em todo mundo. Penso que não foi uma escolha levada... onde se levou em conta a questão de ser um norte-americano numa relação com Donald Trump, mas entendendo que o Papa é alguém que deve ser ponte, esse é o seu nome, o Sumo Pontífice, é uma palavra do latim, quer dizer, alguém que é capaz de fazer pontes. E quando a gente vai revisando aí os twitters, parece que do então Prevost ou Prevost, o que nós vemos é que ele gosta mais de pontes do que de muros. Então, por isso que eu estou brincando, eu não acho que ele é... Hoje falou isso em inglês, inclusive, sobre as pontes. Certamente, tem insistido nas pontes, tem insistido bastante no encontro, completando-se o que é o carisma agostiniano, né? Um só coração e uma só alma. Então podemos estar assim muito tranquilos, para além de uma objeção pura e simples ao Trump, não se trata disso, de um antagonismo, mas de defendermos os valores do Evangelho. E é bom que a gente fale isso, porque o cardeal, eu vou te perguntar, mesmo para plano de ignorância, que a gente está com uma dificuldade, qual que é a pronúncia correta? As duas coisas servem, porque o pai dele tinha uma origem francesa, então seria Privot. Agora, se nós observamos bem, quando ele foi saudado pelo cardeal Mambert na porta da Basílica de São Pedro, foi Prevost. Então, quer dizer, é ali uma origem latina. Quem quiser ser mais francês, fala de um jeito, Privot. Quem quiser ser mais latino, fala Prevost. Então vamos no Prevost, que acho que fica mais fácil. Ele, inclusive, foi forte opositor a Alberto Fujimori. E, inclusive, durante o período que ele estava no Peru, ele foi um dos maiores denunciadores das atrocidades que levaram Fujimori à cadeia. É bom que a gente coloque isso, poste isso. Então não é uma questão pura e simples contra o Trump, essa é uma postura dele já histórica. É porque a igreja não tem que estar contra ninguém. Tem que denunciar, que dizer no português bem claro, não é papel da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo fazer barraco. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mas a igreja tem lado, e é o lado dos pobres, é o lado dos excluídos, é o lado de todos aqueles que têm a sua dignidade desidratada, é o lado daqueles que são martirizados pela defesa daquilo que são os valores da fé, os valores da dignidade humana. Então a igreja não está contra ninguém, o Papa não está contra ninguém, só que ele está a favor de quem mais precisa, a favor daqueles que são os princípios humanos, a favor daquilo que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, nesse caminho, como aconteceu com Jesus,
Quando a gente caça briga com esta ou aquela autoridade política, temos que ser mártires até o fim. Por isso que o Papa estava de vermelho. Não é só porque a muxa é bonita, não. É porque tem que ser até o derramamento de sangue em nome da fidelidade ao Evangelho. Só para a gente continuar nessa história, nessa análise um pouco mais internacional, né? Tirando o campo espiritual, trazendo o Papa como um agente político, que ele também o é, né? De extrema importância. E porque Agostinho diz que a política é a forma mais autêntica de caridade. Ainda tem isso. Como agostiniano, ele tem que ser fiel ao... Exatamente. Esse Papa de duas nacionalidades, esse Papa de dois mundos, do norte norte-americano e do sul peruano, e não só um sul peruano, um sul amazônico, um sul de contato com os povos originários. Com certeza, por isso que digo que o Espírito Santo, faço jus aqui as palavras do Padre Cândido, nos surpreendeu profundamente, porque foi muito melhor do que nós esperávamos. Porque nenhum de nós tem dúvida. Essa ponte mesmo, esses dois mundos. Né? Da predominância norte-americana, do que significa ainda hoje os Estados Unidos. Poderio capitalista, do dinheiro. E também pela própria referência do que nós temos como ideal de felicidade. O American Dreams, que é o sonho americano, está na nossa cabeça, pela Disney, pela Hollywood, e por aí vai. Way of Life, Todo né? mundo quer ganhar Oscar, então quer dizer, isso está no nosso imaginário impregnado. Mas somos profundamente latinos. A experiência de uma porção da terra, que alguns chamariam de sul global, mas que nós estamos vendo agora com a eleição desse Papa, o segundo do lado de cá, que é a terra do sol nascente. Então, se estamos dizendo da perspectiva de um eixo mudando para a Ásia, do ponto de vista da geopolítica, a igreja também está mostrando que a América sabe a que veio e está oferecendo também presentes preciosos para a igreja. Porque, tudo bem, temos vários papas e cada um deles com seus méritos, mas vamos puxar a sardinha para o nosso lado de cá? Os da América Latina estão muito bons até o momento. É um norte-americano peronomútil. Peronomútil. Padre Samuel, obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu mais que uma agradeço. vez. Acho que a gente, todos nós, eu fiquei extremamente emocionado e feliz. E eu acho que realmente a gente vai ter um outro grande Papa, mais um. Né? Todos os são, né? Claro. Mas esse ainda fazendo nosso coração ainda ficar mais aquecido por a gente identificar nele coisas tão próximas da gente. Né, Com certeza, temos uma sede de contemporaneidade. E chama muita atenção, rapidamente, com as críticas que se possa fazer à igreja, e são às vezes até pertinentes, mas os cardeais mostram que queremos uma igreja mais simples, mais acessível. Então, a eleição desse Papa demonstra que, sem abrir mão da nossa doutrina, daquilo em que cremos, nossos valores, a simplicidade de alguém que é rosto, que é afeto, que é compaixão, que é coração a coração, precisa ter um lugar especial no papado e no ministério de todos nós que somos padres, enfim, os bispos e por aí vai, e toda a igreja, evidentemente, que não se resume apenas ao clero e que se inspira em Pedro mais uma vez. Sabemos, Papa. Tem uma foto muito bonita aí, né, Milene? Isso mesmo. A Arquidiocese de BH, né, no perfil do Instagram, acabou de publicar uma foto em que o Papa Leão XIV está na companhia do Dom Valmor, do nosso arcebispo metropolitano. E isso é uma foto muito importante, né? Foi no ano de 2006, aqui em Belo Horizonte. E é honroso mesmo saber que o Papa esteve aqui, que nos conhece, né? Exatamente. É muito significativo e comentava há pouco tempo ali com o nosso amado arcebispo, que sempre demonstra um carinho muito grande pelo Papa, pela Igreja, que para nós é um motivo de enorme alegria. E essa foto, recuperada pela assessoria de comunicação, enche o nosso coração, porque não se pode pensar em Igreja Católica desvencilhado da comunhão com o bispo, que é entre nós esta presença dos apóstolos e dos bispos em comunhão com o Santo Padre. Então eu já vou pedir para você que quiser ver essa foto, acesse o Instagram da Arquidiocese de BH, @arquidiocesedbh. Vou repetir, Arquidiocese de BH. 12h58, tá chegando ao fim a Rede Notícias de hoje. Muito obrigado, Padre Samuel. Eu que agradeço. Saudação à nossa querida audiência. Obrigado, Milene. Obrigada, André. Obrigada, Padre Samuel. Obrigado. Agora, você que nos acompanha, fica com o Bola na Rede, com a apresentação de Júnior Brasil. Na conexão, sempre em conjunto, Rádio América, Rádio Cultura e TV Horizonte. 12h58, a gente volta na segunda-feira. Um bom final de semana. Bom Fique fim com de Deus. semana. Tchau, tchau.